e paz, amados. Estamos aqui iniciando mais um módulo hoje da série da EBAC, As Parábolas de Jesus, onde iremos dar continuidade a esse ciclo de estudos, estudando hoje a parábola do filho pródigo. Uma parábola extremamente muito conhecida e uma parábola que já é de muita familiaridade daqueles que vêm de um ciclo cristão, mas eu gostaria de iniciar orando para que Deus abençoe essa aula. Senhor Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez, ó Deus, para aprendermos mais da Tua palavra, aprendermos mais dos Teus ensinamentos, o ensinamento do Cristo, acerca de como devemos agir, acerca de como funciona o plano perfeito da salvação, acerca de quem és Tu. Pai, pedimos para que o Senhor abençoe, o Senhor nos dê entendimento e nos dê clareza para essa aula. É isso que te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Inicialmente eu gostaria de ler o texto da palavra, o qual se encontra em Lucas 15, do versículo de 11 a 32, onde Jesus estava falando aos ouvintes, principalmente também aos fariseus, finalizando após a parábola da dracma perdida e da ovelha perdida, ele inicia: continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou a todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei a ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-o também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram-se a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há muitos anos te sirvo sem jamais transgredir a ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então ele respondeu ao pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Para entendermos o que essa parábola quer dizer, a gente precisa inicialmente entender o contexto dela. O contexto social nos diz que as ordens rabínicas não permitiam convívio com os chamados pecadores. Jesus nos expõe essa parábola fazendo uma correlação entre as ordens rabínicas, o mundo social judaico, o mundo idealizado judaico e a sociedade que por si era desprezada, uma comunidade à parte que era desprezada no meio dos judeus, os quais ele chamava de pecadores, chamavam de imundos e malditos. Dando um contexto bíblico, como já foi dito, no capítulo anterior Jesus convida todos a ouvirem suas palavras, sem distinção social. Terminando o capítulo 14 com a frase: todos que têm ouvido, ouçam. Sem pensar em quem estava ouvindo, mas dizendo: aqueles que têm ouvidos ouçam. Ou seja,
não se faz distinção entre aqueles que são pecadores ou aqueles que seguem a lei do Senhor. Aqui o evangelho é para todos. É um evangelho maltrapilho. É um evangelho pensado aos maltrapilhos. Pois os que estavam doentes, que precisam de cura. Aqueles que estão sãos não precisam de salvação. Um contexto histórico nos diz que os romanos permitiam um governo regional, próprio dos povos, desde que submissos a um governo maior. Isso permite que os fariseus e os saduceus governassem o povo de Israel, fazendo essa distinção social sem detrimento do direito romano, sem detrimento daquilo que os romanos pensavam como um conceito de isonomia, que posteriormente vai surgir e se ressurgir nas sociedades modernas. Aqui eu trouxe uma imagem, uma pintura de Rembrandt, um pintor renascentista do século XVII, onde a pintura chamada A Volta do Filho Pródigo, onde é representado justamente o que Jesus quis dizer com essa parábola. Aqui vemos o filho sendo abraçado pelo pai, o pai já mais velho, ainda vestido de suas túnicas, ainda vestido de todo o seu poder e toda a sua representatividade. Ele abraça o filho sem distinção de que o filho esteja imundo, de que o filho trabalhou com porcos, quais eram considerados animais malditos e sujos para o povo judeu. E esse é o foco de luz da imagem. Já numa área mais cinzenta, uma área já obscura, a gente vê o filho mais velho olhando com desprezo para o mais novo. O primogênito, ele não quer contato com o mais novo, tanto que ele até se retorce em si mesmo, fechando a sua própria imagem. E Rembrandt quis colocar isso numa forma de mostrar que o foco da história está no pai, aquele que era puro, aquele que é puro, aceita aquele que é impuro, aquele que pegou tudo e não quis o relacionamento com o pai, mas hoje volta. Mas precisamos entender também o que é o pródigo. Usualmente entendemos que pródigo, num conceito muito errôneo, é aquele que volta. E dá a entender, a palavra soa como se fosse isso, mas o dicionário Aurélio nos define que pródigo, a definição é que gasta com excessivo esbanjamento, que dissipa seus bens, dissipador, esbanjador, gastador, perdulário. O pródigo é aquele que olha para o dinheiro como se fosse um objeto a ser gasto, não olha para as riquezas e ele não pensa em manter para si, nem com prudência, ele gasta sem consentimento, sem prudência, sem pensar no que ele quer fazer. Numa atitude de tolice. A Bíblia nos mostra isso como tolice. O pródigo nessa parábola ele representa os pecadores, os rejeitados, os maltrapilhos. A dracma e a ovelha perdida que agora são personificadas. Jesus nos mostrou essas parábolas anteriores como um objeto, depois como um animal irracional e agora como um animal racional, o filho que estava perdido. E analisando a situação do filho pródigo, é visto que na parábola, na perspectiva judaica, ele é visto como maldito, indigno, sujo, porque trabalhou com porcos, um animal que era visto como sujo e impuro. Para os judeus, aquele que era criador de porcos era considerado amaldiçoado. Na época, não se costumava pedir parte do patrimônio ao pai. Principalmente, se fosse pedir, era só para deixar separado quando o pai morresse. Pelo contrário, nessa parábola ainda é dito, além do filho já pedir, o que é uma situação muito longe da realidade da época, o pai o concede a sua parte. Era costumeiro que desse separasse 2/3 ao filho primogênito e o restante aos demais filhos. Nesse caso, o filho pega a sua parte, aquele 1/3 que lhe é devido, e o pai o concede, já fugindo também de uma outra prerrogativa social. E o filho vai e sai e gasta todo esse dinheiro em forma tola. Com comidas e esbanjando, com puro luxo insensato. E entendendo também qual é a visão do primogênito, porque essa parábola ela não fala somente do filho pródigo. Ela traz uma parte separada ao filho primogênito, aquele que permaneceu. Essa parábola existem 3 personagens ao todo, sendo um deles a representação do próprio Deus. E os demais são as 2 camadas da sociedade judaica que viviam na época. O primogênito,
ele possuía um caráter de uma visão meritória, conforme a gente leu no texto, que ele fala, permaneci o tempo todo na sua casa, seguindo as tuas ordens, e o Senhor nunca me deu nada. Ele representa o fariseu, que era que pensava somente nele, pensava somente numa visão fria da lei, sem pensar em como seguia isso com o coração. O texto nos revela que permaneceu na casa do pai somente para receber o status de filho obediente. Conforme os fariseus eram chamados de sepulcro caiado, porque eram seguidores perfeitos da lei, numa forma externa, mas o seu coração era sujo, era vazio. Essa representação, conforme foi dito, era dos fariseus e também da segregação que eles realizavam em nome da lei, visando manter-se impuros em detrimento dos injustiçados. Eles não tocavam, não se relacionavam, as ordens rabínicas não permitiam isso. Que eles se relacionassem com aqueles que eles olhavam como apartados da sociedade, que eram as meretrizes, que eram os pobres, que eram os imundos, que eram os pecadores. Os maltrapilhos, eles não olhavam. Por isso que a parábola, uma das parábolas de Jesus também é que o rei convida ao banquete, depois de terem todos aqueles que ele convidou inicialmente rejeitarem seu convite de coração, ele convida os maltrapilhos. Nessa situação, o filho permaneceu na casa do pai, mas sentiu-se injustiçado por este, pois não havia sido recompensado conforme idealizava. Os fariseus entendiam que o seguimento da lei, seguir a lei piamente, lhes garantiria a salvação, a idoneidade, a perfeição. Mas Jesus vem e nos mostra que de nada, sem o coração, nada valia. O ensino de Jesus nessa parábola nos mostra, dentre várias coisas, as 4 principais são que o evangelho não é o ato do homem escolher a Deus, mas o contrário. Nessa parábola isso é demonstrado quando o filho é avistado pelo pai, e o pai, já um homem de idade, na cultura isso não era bem visto que o pai corresse. Ele vai correndo, sem pensar na posição social dele, e ele olha e fala assim, este é o meu filho, que estava morto e hoje vive. E isso na Bíblia também é corroborado em João 6,44, que Jesus diz que ninguém vem ao Pai se o Pai que está no céu não lhe trouxer a mim. Cristo veio para os que estão doentes. Conforme já foi dito e é visto nessa passagem, o Evangelho não é para aqueles que se julgam sãos. O Evangelho é para aqueles que percebem o seu pecado e reconhecem, mediante a graça de Deus, a graça irresistível, que eles não são nada e que a sua natureza é pecadora. E sem Deus, sem o próprio Deus que os foi buscar, eles não têm salvação, não têm esperança. Os meros atos dos fariseus de nada valiam sem a sinceridade de adoração no coração. Jesus repudia isso nessa passagem, onde ele diz que os fariseus faziam só para seguir a lei, mas não pensavam conforme, não faziam isso em espírito e em verdade. O amor do pai transcende a todas as barreiras. Nessa parábola, isso é transcendido de forma social, fugindo de todo padrão social. Não se importando com a condição do filho que partiu. Ele olha para o filho com amor, ele olha para o filho com carinho. E ele fala, ei, trazei da melhor roupa, do anel, das sandálias, pois este é meu filho. Independente do que ele fez, ele é meu filho. E hoje vive, está salvo. E para finalizar, a gente tem que entender como a gente traria isso para a vida prática. Porque é uma parábola que fala muito da questão da salvação, mas como isso pode influenciar a nossa vida como cristãos, como um testemunho vivo de quem é o Cristo e qual foi o resultado do seu ato sacrificial, do seu vitupério que nos salvou. As nossas ações como cristãos não podem ser movidas por mera religiosidade vazia, o que a gente encontra muito em muitas igrejas hoje em dia. A gente tem que olhar e viver uma fé viva, uma fé que não olhe somente para as obras, mas que ela olhe para o amor de Cristo inicialmente, e agindo conforme a Bíblia nos ensina, seguindo o que os reformadores chamaram posteriormente de sola Escritura, sola gratia, solos Christus, sola fide e solo Deo gloria. Devemos amar aqueles que ainda não foram alcançados pela graça, pois um dia nós já estivemos perdidos também. Na passagem anterior, Paulo fala que sem amor eu nada seria. Poderia fazer de tudo, mas sem amor nada seria. Em Romanos 3, Paulo nos fala que todos estavam perdidos, todos estavam destituídos da graça de Deus, fazendo uma citação de um salmo antigo,
onde diz que ninguém procura Deus se for pela sua própria natureza, se o próprio Deus não permitir não lhe trouxer, não lhe fazer conhecer, porque a nossa natureza não nos permite olhar para Deus, nossa natureza é pecadora. Por fim, não devemos nos enaltecer em virtude da nossa obediência a Deus em ações, mas devemos conhecer a Deus em submissão e humildade, conforme o filho chega ao pai e fala assim: eu pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado de filho. Reconhecendo nossos pecados e voltando-nos a Ele em espírito e em verdade, conforme é dito em João, que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, que levemos isso para as nossas vidas e que isso seja parte do nosso viver em Cristo. Sejamos testemunho vivo do Cristo, usando uma parábola da salvação para representar o nosso testemunho e seguindo piamente, conforme possível, e de coração, em espírito e em verdade, a mensagem do Evangelho. Obrigado.